A paz do Senhor, a paz e graça a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo meia da besta, ok? Essa noite eu estava meditando e pensei, vou fazer mais um vídeo, fazer mais uma fala, mais uma oratória e trazendo sobre o reino dividido. Vou falar sobre o reino dividido. Muitas das vezes, eu me entristeço de ver tantas igrejas, tantos CNPJs, tantos ministérios que apostataram da fé. Mas há palavras e revelações da Escritura que nos trazem ao encontro da verdade, daquilo que foi profetizado por Jesus, pelos apóstolos e pelos profetas. O qual mesmo na Escritura está escrito que, no final dos tempos, o amor de quase todos se esfriará. A palavra também nos ensina que no final dos tempos não haveria fé. Jesus disse: porventura, quando eu voltar à terra, acharei fé? Bem, isso já tem resposta, dizendo que não. Pois a própria Escritura diz que apostatariam do Evangelho, abandonariam a fé. Então, dentro desse contexto bíblico, histórico e lei de Deus, nós entendemos que o mundo caminha para a reta final, o cumprimento das Escrituras, o fim do mundo, a volta de Jesus e o grande tribunal de Cristo. E nessa palavra, o qual eu senti no meu coração de trazer para vocês, eu vou falar sobre o reino dividido e quero que você entenda o reino dividido. Primeiro você tem que entender que o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é carro, não é casa, não. Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Tanto que ele nos ensina e apregoa e pregou que devemos buscar o reino dos céus e a sua justiça, primeiramente, que as demais coisas nos será acrescentada. Mas nós vivemos a apostasia. Espero que você receba essa palavra em seu coração e entenda. Como eu sempre falo em meus vídeos e minhas oratórias, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo. E diz mais na sua palavra que se ele habita, e você é um convertido, e você destruiu o templo de Deus, que sois vós, Deus o destruirá também. Isso quer dizer que você perderá a sua salvação. E dentro desse reino dividido que eu estou trazendo para vocês, esse reino é humano e carnal. Pois o reino de Deus não é dividido. O reino de Deus, se você viver a verdade e obedecer seus mandamentos, o reino de Deus está dentro de você. Como eu disse, vós sois o templo do Espírito Santo de Deus e Deus habita em vós.
Mas para você entender isso, eu tenho que trazer algumas mensagens, alguns versículos para você compreender as coisas do Deus Pai e Criador. E isso eu vou fazer hoje. Trazendo para você alguns versículos para que juntamente nós venhamos aprender e compreender na revelação da sua palavra o nosso caminhar, o nosso viver nessa terra, e não nos deixar ser enganado pelos falsos irmãos, falsos obreiros, falsos pastores, pelas falsas igrejas que aí estão. E para começar, nessa palavra que nós vamos aprender hoje, não é minha palavra, é a palavra de Deus, escrita. Talvez você fale, mas vou acreditar na palavra, numa coisa que foi escrita por homens? Pois é questão de fé. Você não anda com a Constituição brasileira, mas você a obedece, você está na sua presença. Sem que você ande com o livro ali, com os decretos escritos, você obedece por força do homem e por lei. Ela também diz, não matarás, se matar você vai pagar um preço. Então você sabe, acredita, mesmo que não esteja com a Constituição, mesmo que você não esteja com os códigos penais, você sabe que se você fazer um assalto ou roubar, os agentes da polícia serão acionados e você será preso e você terá um julgamento. Se você cometer um assassinato, da mesma forma, será acionado o meirinho, a polícia, o judiciário, você vai ser preso e vai ser condenado por aquele ato. Depende daquilo, ou por que foi feito, do que foi feito, nada justifica, mas será condenado. Somos condenados pela justiça dos homens, o qual a própria palavra diz que a justiça dos homens para Deus é como trapo de imundícia. Então, veja que a palavra de Deus você também não vê, mas ela está lá diante do Senhor, nos livros, no memorial de Deus. As suas leis são eternas e imutáveis, não mudarão. E para nós começarmos essa mensagem, esse ensino, eu vou trazer para vocês aqui, primeiramente, Mateus, capítulo 12, verso 25, o qual diz sobre o reino dividido. O reino de Deus não é dividido. O reino de Deus, o diabo, Satanás, Lúcifer, tentou dividir, mas não achou-se lugar para ele, foi expulso. Houve guerra no céu, ele foi expulso, sentenciado, condenado. Só falta fazer a execução do ato, o qual breve acontecerá. Ok? Mas aqui Mateus 12, 25, Jesus estava ensinando. E ele expôs essa palavra dizendo, e disse Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si, mesmo será destruído, será arruinado. E toda cidade e casa dividida contra si mesma não subsistirá. Não subsistirá. Não vai à frente, não vai avante. Ela vai se sozinha. Olha, a casa dividida contra si mesma vai se destruir. O reino de Deus é eterno e não há divisão. Há um consenso entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que é criador de tudo e de todos. Há o mesmo consenso. Não há divisão. Aquele que tentou colocar divisão foi vencido, expulso do céu e condenado. Só falta ser lavrado a sentença, ser lançado no lago de fogo, o qual esse tempo está próximo, conforme está nas revelações da Escritura, na palavra de Deus. Aqui nós observamos que Jesus ensina que o reino dividido por si próprio se destrói, vai se destruir, não vai avante.
E qual é esse reino? Esse reino é o reino daquele que é o pai da mentira, criou, inventou e trouxe sobre a terra e está trazendo engano aos homens, dizendo sobre um reino da nova era. Um reino que vai vencer a Deus, quer vencer a palavra. Na verdade, Satanás traz o engano, sabendo que pouco tempo lhe resta, como disse o próprio Jesus, que ele foi expulso do céu e viu ele caindo como um raio, e ele desce com grande fúria sobre toda a humanidade, sobre a terra, desce com grande fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Ainda diz mais: ai dos moradores da terra, que somos nós. Por isso que Jesus se manifestou e nos deu autoridade para vencer. Aquele que trouxe a divisão no céu está aqui na terra, tentando enganar para levar os incautos, aqueles que rejeitam a verdade de Deus, que é Cristo, para serem salvos. Mas para isso, Jesus se manifestou, para que Satanás, Lúcifer, o dragão, a antiga serpente, não te engane. Então, meu querido e amado irmão, eu quero que você saiba que o reino dividido, esse reino está nesse mundo. O reino dividido é o reino dos homens. E eu vou provar para você biblicamente que isso é verdade. Então não se deixe enganar por igreja A, B ou C. Não se deixe enganar por associações. Não se deixe enganar por homens, por partidos, PT, PL, PSDB, enfim, qualquer sigla que seja. Não se deixe enganar, porque eles fazem parte do sistema que será destruído por Deus. É o sistema caído, que não vai avante. Tanto que haverá o fim do mundo e a destruição deste mundo e dos homens ímpios. Esse é o reino dividido. O reino dividido, implantado por Satanás, por Lúcifer, está aqui na terra. E se você faz parte de partidos, de facções, daqueles que pregam uma prosperidade, daqueles que pregam um mundo sustentável, um mundo eterno, então você está fora da palavra. Vou te falar uma coisa que vai até colocar temor, e você vai dizer: nossa, pastor, nossa, irmão João, você está falando isso? Não é heresia? Não, eu provo biblicamente para vocês que não. Até mesmo a igreja de Cristo tem deixado entrar esse espírito dentro do corpo de Cristo, no caso que é a igreja, o qual se dividem. A divisão daqueles que querem poder, dinheiro e autoridade, mas a divisão também daqueles que querem ser mais ou aparecer mais, ou ser: eu sou mais certo, eu sou mais o correto. E esse espírito entrou dentro da igreja, o qual desde o tempo dos apóstolos já houve essa divisão. Mas dentro da palavra aqui eu vou mostrar para vocês que há como andar dentro da verdade, entendendo que Deus não habita em templos, em CNPJs. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita em você. Veja lá em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3. Olha o que diz a mensagem do Senhor. Porque ainda sois carnais. O apóstolo Paulo está repreendendo a igreja aqui, chamando eles não de espirituais, não de homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, não, chamando eles de carnais. No verso 3 diz assim: porque ainda sois carnais, visto que campeia ou pensam entre todos vós, ou visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdias, por acaso não estáis sendo carnais? Ele pergunta, primeiro ele enfatiza: porque sois carnais? Ele afirma: porque sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdia. Por acaso não estáis sendo carnais? É claro que a pessoa, se eles estão vivendo aquilo e errado, é claro que estão sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões
exclusiva, vivendo de acordo com os padrões exclusivas do mundo ou mundanas, pois quando vocês alegam, tá repreendendo, pois quando vocês alegam eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não estáis agindo como os padrões dos homens? A quem é? A quem é, portanto, Apolo? E quem é Paulo? A não ser servos por intermédio dos quais vistes a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um deles. Divisão. Reino da igreja do Senhor dividida. O apóstolo Paulo chega a mencionar: vós porventura não sois carnais? Em dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas? Não sois carnais porventura? Foi Paulo, foi Apolo que morreu por vós? Então ele chama a atenção e mostra para eles que naquele tempo, no tempo de Jesus, a igreja já tinha um espírito de divisão. Não diferente hoje, que temos milhares de CNPJs e de igrejas, o qual dizem: aqui o meu RI, a regra interna, o regulamento interno da igreja que você tem que obedecer, senão você não é membro. Senão você não se torna membro da igreja de Cristo. Então você não é um salvo. Para eles, é assim que tem que ser, do jeito deles, e não conforme a palavra. O próprio Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo, ou o próprio apóstolo Paulo chama esses irmãos de carnais. Porventura não sois carnais? Eu sou duro na palavra, no que ensino, porque leio bastante, conheço bastante, ensinado pelo Espírito Santo. E eu digo que esses que se portam dessa forma são carnais, como o apóstolo Paulo disse. Se você está agindo assim, a minha igreja está certa, o meu RI que vale, porque são centenas ou até milhares de CNPJ de igrejas, e cada um tem o seu RI, a sua regra interna da igreja, que são doutrinas. Até dentro das doutrinas de Cristo eles colocam dogmas, além daquilo que está na palavra de Deus. Você pode isto, não pode aquilo. E traz a divisão. Então vem o adventista e diz que você tem que guardar o sábado, senão você não vai ser salvo, que você está quebrando a lei. Aí vem o Mormon, aí vem a Assembleia de Deus, aí vem o irmão da congregação, aí vem o irmão da Batista, aí vem o irmão da Presbiteriana, aí vem o irmão da Presbiteriana e dizem: não, é assim. Cada um quer ser dono da sua razão, da sua verdade. E na verdade, estão fora da verdade. E qual é essa verdade? Jesus. Jesus é verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É por Jesus Cristo que você vai ao Pai. Não é por regras internas ou interpretação particular de cada igreja, de cada homem. Até mesmo dentro da igreja do Senhor, nós vemos um povo dividido, e esse povo dividido, se não tiver na verdade, não serão salvos. Jesus disse que viria e virá buscar um povo. É um povo, não é uma igreja, não é uma placa, não é uma CNPJ. Ele disse que vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Por isso que você deve ler as Escrituras, buscar nas Escrituras a verdade de Deus e seguir as Escrituras. Ele não disse para você ir lá no templo, orar, fechar a porta do templo, entrar lá e orar e pedir, e confessar e chorar e buscar. Não. Ele disse: se você quiser alguma coisa, em tudo, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora a Deus em secreto, que Ele vai te recompensar. Por que o apóstolo Paulo disse: você tem que ir lá no templo, senão você não vai receber? Ele não disse isso. Ele disse: cerra a tua porta, fecha a tua porta, ora em secreto a Deus, que Deus vai te recompensar. Talvez você venha e fale: não, mas irmão, está escrito que não deixei de congregar, de ir ao templo, ou congregar como faz alguns. Muitos usam esse texto, né? Você sabe o que quer dizer isso? Não deixe de se ajuntar entre os irmãos.
Congregar é ajuntamento. É unir várias pessoas e ali contar testemunho, e ali glorificar a Deus, servir a Deus, orar a Deus. Não deixai de congregar, quer dizer, não deixai de se ajuntar. E confessar, e pregar, e testemunhar, e falar quem é Deus. É isso. Não quer dizer que você tem que ir na igreja, você tem que estar na igreja, tem que estar congregando, bater cartão, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tem que estar lá, senão você não vai ser salvo. Senão, se você não estiver lá, você não é homem de Deus. Deus não habita em templo feito por mão de homens. O templo simplesmente é uma casa de oração, o qual Jesus mesmo disse: eis que a minha casa será chamada casa de oração, aonde os irmãos se reúnem, e ali dentro daquela casa de oração, você se esconde do que? Da chuva, do vento, do frio. É um conforto. Mas não quer dizer que Jesus está ali, que Deus está ali dentro daquele templo. Porque quando todas as pessoas saem, Deus está em você. Porque vós sois o templo do Espírito Santo. Deus habita em você. Então, meu querido e amado irmão, não se deixe enganar por ministério, por aqueles que pregam que você tem que estar lá. E você tem que fazer voto, e você tem que dizimar, e você tem que fazer isto ou aquilo. Não. A palavra diz, segundo Coríntios 1:11, se eu não me engano, que Deus ama quem dá com alegria. Que cada um contribua não por necessidade, pois Deus ama quem dá com alegria. Bem, esse é outro mérito que não quero entrar nesse caso agora. Mas como eu disse, desde o tempo do Senhor Jesus, dos apóstolos, já havia divisão dentro da igreja. Mas veja que a igreja de Cristo, ela é um povo zeloso de boas obras, como eu disse, que ele vai buscar. Acredito eu que ele vai pegar um irmão, alguns irmãos daqui, de acolá, ministério A, B ou C, daqueles que vivem o evangelho, que não carrega placa pesada nas costas, que não puxa a sardinha e a farinha dizendo, não, esse ministério é certo. Não tem ministério certo. Tem o homem certo. Não tem ministério santo, tem um homem santo. Não tem ministério que salva, tem um homem que salva, que é o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. É esse que salva. Não é o ancião que vai salvar da congregação. Não é o pastor repreplé que pula, que revela. Isso não traz salvação. Nós somos seguidor de Cristo. Nós somos seguidor de Cristo, intermédio da palavra. Ou adoramos a Ele, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por fé e em espírito. Não foi isso que Jesus disse à samaritana? Eis que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Importa que ele seja adorado em espírito, porque Deus é espírito. Eu li para vocês 1 Coríntios 3, o qual fala sobre eu sou Paulo, eu sou Apolo. Quem é Paulo, quem é Apolo? Não foi Cristo que morreu por vós? Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E daí nós voltamos lá para o Atos capítulo 2, 4:4, que diz: todos, olha só, nós vamos para o Atos 2, 4:4. Livro do Atos, capítulo 2, verso 4:4. Olha só como que vivia a igreja que não é dividida, a igreja que não foi dividida, e que não é e que não deve ser nos dias atuais. Vamos lá, eu vou achar aqui, ó. Diz assim: a igreja não dividida, a igreja de Cristo, o povo zeloso de boas obras que o Senhor vai levar para o céu, o qual servirá a Ele para toda a eternidade. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. As igrejas têm tudo em comum hoje? As igrejas, o povo dessas igrejas hoje crê mesmo? Crê na verdade? Crê nos ensinos? Não, eles apostataram da fé. Estão unidos? Não. A minha é melhor. A minha é mais certa. Eu guardo o sábado. Eu ponho o véu. Eu sou pentecostal, eu pulo e entrego a revelação. Atos
4:32. Atos 4:32. E da multidão dos que creram, um só era o sentimento, de maneira de pensar, e ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam entre si. Essa é a igreja de Cristo. Quando você vê essas igrejas dizendo, não, a minha é melhor, vai para lá, vai aqui, porque lá tem isso, lá tem aquilo. Ó, Cristo está na minha igreja. Ó, Cristo está lá. Como diz o Chapeludo, Valdomiro Santiago, um falso profeta, ele diz, venham aqui na igreja mundial do poder de Deus, que aqui Deus está. Aqui Deus te prospera. Aqui Deus cura e faz milagre. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Porque muitos desses falsos profetas, que fazem cura, milagres e maravilhas, naquele dia, no dia do juízo, eles serão condenados. Há muitos pastores, há muitos bispos, há muitos pregadores que estão no inferno queimando, e eles fizeram milagres e maravilhas. E no dia do grande tribunal de Cristo vão dizer, mas Senhor, eu não fiz milagres, não fiz maravilhas, eu não expulsei demônios. Por que eu estou aqui no inferno? Estava no inferno e agora estou sendo condenado ao lago de fogo. Jesus vai dizer, apartai vós de mim, vós que praticou iniquidade, que eu não vos conheço. Então o falso profeta, o falso pastor, o falso obreiro, ele vai orar no nome de Jesus e as coisas vão acontecer. E com isso ele vai pensar, Deus é comigo, mesmo vivendo a vida toda errada, mesmo roubando o povo, mesmo enganando, mesmo roubando a nação, roubando os irmãos, mesmo construindo impérios e vivendo na apostasia do abandono do evangelho da verdade, eles vão prosperar, eles vão enriquecer, milagres vão acontecer, mas eles não são de Deus, tanto que eles próprios vão confessar com a sua própria boca, dizer, mas Senhor, eu fiz milagres e maravilha, eu expulsei os demônios. E Jesus vai dizer abertamente, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Nunca foram ovelhas, nunca foram um povo zeloso, mas era outro interesse, é o que vocês sabem, que é o Deus Mamon. Então, meus irmãos, temos que parar, pensar, refletir, ler as escrituras para não ser enganado por esse sistema da apostasia. Nós vivemos um tempo, o qual diz no Apocalipse sobre a prostituta, a grande meretriz. Ali é tudo simbólico, né? Claro, nós sabemos que igreja quer dizer que é a mulher, né? A mulher de Deus. A igreja é a noiva, né? A igreja é a noiva de Cristo. Entendeu? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Porque nós vemos a igreja vivendo hoje o que se ensinava há muitos anos atrás. Acho que uns 20 anos eu preguei e ensinei sobre isso. O ecumenismo, que é a junção de todas as religiões. Em nome do amor, nós temos que ter o amor. Eles só pregam amor. Mas a palavra diz que Deus é um justo juiz, está lá nos Salmos, né? Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E se não fosse as suas misericórdias, nós seríamos consumidos. Eu também ensino muito sobre isso, de ele ser um justo juiz, que diz, a própria palavra diz que nós devemos considerar esse amor. Considere de Deus a bondade, mas também a severidade de um juiz justo, que não pode burlar sua própria lei. Se o homem não se arrepender, a sua espada já está afiada e executará a sua sentença. Esse é o Deus que eu sirvo. É um Deus de amor, mas é um justo juiz que se ira. Por isso que a palavra diz lá em João, filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, lempreis que vós tendes o advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Por que Jesus é o advogado? Porque ele foi lá e pagou com morte na cruz. Ele se enfermou, levou sobre si todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. Ele foi morto. Então, a palavra diz, não pequeis, mas se pecar, lembrei-se que vocês têm um advogado. E nós temos um advogado, o Senhor Jesus, que é o único mediador entre Deus e os homens, que intercede por nós. Diz, ó Pai, eu paguei. E ele está orando, ele se arrependeu, porque Jesus, o nosso Deus, conhece o nosso coração e sabe quando nós se arrependemos, que temos nojo do nosso pecado. E ele então, ele nos ouve. Deus nos ouve de intermédio do mediador Jesus.
o advogado Jesus, que intercede por nós. Porque nós pecamos, se sentimos nojentos, então nós oramos e pedimos: Senhor, tenha misericórdia de mim. Como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou, quem pode me livrar desta morte? Somente Jesus. Porque por sentença do justo juiz, você deveria ser condenado e morto. Mas Jesus fala: não, Pai, eu paguei a conta. Ele se arrependeu, ele está orando, clamando. Por isso que diz: aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Mas nós vivemos nesse tempo do fim, irmão, no tempo do ecumenismo, como estava dizendo, que as igrejas, em nome do amor, usam que Deus é amor e se esquece que Ele é um justo juiz. Você tem que meditar na palavra que diz que mais são aqueles que entram pela porta larga, mais são aqueles que vão para o inferno do que os que são salvos. A palavra diz que com dificuldade é muito difícil para um justo se salvar. Está escrito isso. Se com dificuldade se salva o justo, aonde aparecerá o pecador ou ímpio? Entenderam? É com dificuldade que eu e você lutamos e choramos, que temos o nosso Deus, o único Deus, Criador dos céus e da terra. Cremos no Salvador, Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, que nos enviou o Consolador para nos ensinar. É difícil. É com dificuldade que nós vamos se salvar? Com muita luta, labor, espiritualmente dizendo? Aonde aparecerá o ímpio então? Então essa é a mensagem. Mas nós vivemos agora na apostasia. Não, tudo não tem nada a ver. Em nome do amor. É pelo amor. E Jesus é amor. E Deus é amor. E se esquece que Deus é um justo juiz, que se ira todos os dias por causa do pecado dos homens. E se o homem não se arrepender, não se converter, a sua espada está afiada e será executado o juízo. Então o que eu quero dizer sobre isso? Porque muito se diz ser católico, não. Muito se diz ser cristão. Muitos dizem: eu sou cristão. Por exemplo, as criaturas desse mundo, as criaturas deste mundo precisam nascer de novo. E dentro da verdade, não de minhas verdades. E nós vemos que muitas igrejas dizem: confessam-se cristão. Mas nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhora, herdarão o reino dos céus. Entenda você pela palavra. E nós vemos que muitos irmãos das igrejas chamam os católicos, eles mesmos, os papas, os padres, eles se dizem ser cristãos. Eles se dizem ser cristão, mas não são. São falsos cristãos. Por quê? Porque no meio deles há heresias, idolatria, o qual Deus não aceita. Aí alguns pastores dizem: não, nós temos que amar os irmãos. A igreja tem que amar. A igreja diz que nós temos que orar por esses seres, por esses humanos que não são filhos, que não foram ainda adotados, que não aceitaram o convite de Jesus. Mas esses que se dizem ser cristão não são cristãos. E eu provo para você, biblicamente, que eles não são. Aí você vê o ecumenismo dentro da igreja em nome do amor. Então você vê Michele Bolsonaro junto com o Papa. Você vê aquele que ele confessa: eu não sou evangélico. Ele é cristão idólatra. Bolsonaro diz: eu não sou evangélico, a minha esposa é. Mas quando você vai ver a esposa dele, que é a Michele Bolsonaro, ser cristã, se confessa, prega, está na igreja, diz tudo, sobre Deus, mas na verdade ela se culmina no ecumenismo com o Papa, com a Igreja Católica, com padres, o qual a Bíblia condena. Esses se diz ser irmão, mas não são. Esses se diz ser cristão e não são. E aqueles que cooperam com eles são dignos da sentença de Deus da mesma forma, porque estão compactuando de um Deus morto. Olha só o que diz aqui 1 Coríntios 5:11. Ó apóstolo Paulo ensinando você e eu sobre o reino dividido. Mas agora vos escrevi que não vos associei com aquele que te diz ser irmão, for devasso,
avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com o tal ainda nem comais. E daí? E nesse conceito que eu falo sobre Bolsonaro, Michele e demais outros, né? São conservadores? Se dizem ser conservadores, mas não vivem a lei e os ensinos do Senhor, os mandamentos do Senhor. Vivem no comunismo, Magno Malta. Essa é uma classe alta lá em cima. Vivem fora dos ensinos e da palavra de Deus. E no nome do amor, não, que Jesus me ensinou a amar, então eu tenho que estar junto com o Padre, vamos se juntar aqui pela democracia. Por ser conservador, o Padre é conservador, eu também sou, mas o Padre adora ídolos. O Padre incentiva a adoração de ídolos. Os padres, o Papa, criam idolatrias, tanto que é a grande Babilônia. É a meretriz, é a prostituta que adultera a palavra de Deus. E se adultera com as coisas do inimigo, de Lúcifer. E aqui diz, mas agora eu vos escrevi que não vos associei com aqueles que dizem ser irmão. Os padres, os católicos dizem ser irmãos. Os católicos, os padres, se diz ser cristão. Mas não são. São falsos cristãos. Nossa, irmão João, que palavra pesada. Não é eu que estou dizendo, é o que está na escritura que eu entendo. Agora, se você quiser distorcer essa palavra, esse é um problema teu e Deus no dia do grande tribunal de Cristo, no dia do juízo final. Está entendendo? Mas se esse irmão for devasso, os devassos não herdarão o reino dos céus. Os avarentos. E aqui entra o mais pesado daqueles que dizem ser cristão. Eles falam que são cristãos, não falam? O Papa, os padres, a Igreja Católica em si, o sacerdote diz, somos cristãos. Mas são idólatras. Eles criam. E se você for estudar sobre idolatria, criar imagens que está na escritura, a condenação é terrível. É um dos maiores pecados que tem, é você se prostrar diante de uma imagem que está morta. Dar glória a uma coisa que não existe, que não tem fôlego. Até a palavra diz que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não vê. Assim se tornam aqueles que o adoram, semelhante. Então você se torna uma pessoa morta diante de Deus. Quando você se prostra diante de um ídolo, você se torna morto, igual aquele ídolo. Não somente aqueles que se prostram, mas aqueles que fazem, que produzem imagem, ou aqueles que se prostram e adoram, se tornam mortos. Estão mortos diante do Senhor. São zumbis. Por isso que a palavra diz que nós devemos se arrepender. Adorarás somente o Senhor teu Deus, disse o Senhor Jesus para o diabo. Está escrito também, adorarás somente o Senhor teu Deus. Deus é Deus até do diabo. Mas as pessoas criam imagens de idolatria, se prostram a ela e adoram, pedem milagres. E o diabo ouve e faz o milagre e elas creem que aquela imagem está fazendo milagre. Mas é tudo mentira. Todo engano de Satanás. São idólatras. Aí nós vemos Bolsonaro, confessa, não sou cristão. Não, ele fala assim, eu não sou crente, não sou evangélico, minha esposa é. Mas ele usa a tribuna da igreja corrompida que se politizou, ao qual Jesus condena dizendo que o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus tirariam a espada e lutariam por essa causa. Não, meu reino não é deste mundo. Vós não sois deste mundo, como eu também não sou, disse Jesus. Assim como perseguem vocês, sabia que perseguiram a mim antes, disse Jesus. Jesus diz na sua palavra isso. E ele cumprimenta dizendo, sobre o reino dividido, esse reino será destruído. Breve, Jesus voltará. Breve virei, disse o Senhor Jesus. E trará sentença sobre toda a humanidade. Então, irmãos, não se deixe enganar por pastor, por ministério, por igreja. Mas antes, leia as escrituras. Peça a sabedoria a Deus que Deus vai te dar. Viva em comunhão, é claro. A palavra ensina que se nós não tivermos comunhão, se nós não tivermos paz, se nós não vivermos
o evangelho que Jesus nos ensina, não o que o homem distorce. Se nós não vivermos o que está na palavra, nós não veremos a Deus. Mas se nós humilharmos, como está escrito, humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, que ao seu tempo Ele te exaltará. E Ele fará isso. Ele exaltará você. Então, irmãos, essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E vou repetir novamente, como Jesus dizia, em verdade eu vos digo. E eu vou dizer novamente, 2 Coríntios 5,11. Mas agora eu vou escrever que não vos associeis com aquele que se diz ser irmão, ou com aquele que se diz ser cristão, né? For devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão e roubador. Com tal, ainda nem comais. E daí? Onde nós vamos pegar? Essa aqui é doutrina. Isso aqui é ensino. Se eu quebrar esse ensino, essa doutrina, e continuar no meio deles, vendo o que estão fazendo, o que estão fazendo, são idólatras, são roubadores, como é a política. Todos que estão lá sabem dos roubos, dos enganos. Roubam até sem querer roubar, porque o que eles implantam dentro da lei, eles entram, ganham eleição e sabem que aquilo não é injusto. Eles sabem que o povo está sendo lesado, os conservadores, salário alto, todos os benefícios, eles sabem que o povo está sendo roubado. Não, mas é lei, eles fizeram, tá certo, não está certo. Serão julgados também. Ok, meus irmãos? Então essa é a mensagem que eu deixo para você, diante do seu coração, que você venha aprender mais com a Escritura. Amém? E eu deixo essa mensagem para você refletir. E não se deixe enganar por esse sistema da política e dessa igreja corrompida do final dos tempos e da volta de Jesus. E da volta de Jesus, ok? A paz e graça, a paz seja de todos. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser.